Familiares, amigos e autoridades do Legislativo e Executivo de Ouro Preto foram até a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para falar sobre a morte de Igor Mendes. Dentre os questionamentos levantados estava a condução de uma menor sem acompanhamento familiar ou do Conselho Tutelar no dia. 7 dias depois da morte de Igor Mendes, morador do bairro Morro Santana, na última sexta-feira, ainda muitas perguntas sobre o que aconteceu pairam sobre o batalhão da Polícia Militar e cobram autoridades, como o Ministério Público e Polícia Civil, para investigação transparente. Uma das situações discutidas e que foi assunto na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, é a condução de uma menina de 17 anos depois da ocorrência. A abordagem da PM aconteceu na noite da última sexta-feira, aqui no Morro da Forca. Igor estava indo para um show no bairro Saramenha. E depois de ser baleado na cabeça por um tenente na abordagem, todos que estavam no carro foram encaminhados para o batalhão da Polícia Militar, inclusive uma menina menor de 17 anos que não teve acompanhamento da família no procedimento. Como que a presença de um menor no veículo não é comunicada imediatamente à família, não é comunicada imediatamente ao Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar esclarece que em casos como esse, sendo o menor infrator ou não é caracterizado como procedimento legal ele ser conduzido sem acompanhamento dos pais ou responsáveis. Caso nenhum deles sejam encontrados, o Conselho precisa ser imediatamente acionado. O ideal, né, o certo de se fazer é que acione o responsável. Né? Quando é menor de 18 anos, tem que acionar primeiramente o responsável e quando isso não consegue, né, quando os policiais não conseguem, porque às vezes o adolescente, por medo, alguma coisa, não fala o certo, não dá dica nenhuma, eles acionam o conselho. De forma alguma, esse adolescente vai ser conduzido sozinho, sem a presença de um responsável. Essa medida é prevista em lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante que o menor não deve sofrer condições que atentem à sua dignidade ou que implique risco à integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. O Estatuto é claro e diz que conduzir o menor à delegacia para o registro de ocorrência não fere o Estatuto, desde que os pais ou responsáveis ou Conselho Tutelar sejam avisados. E esse não foi o procedimento da Polícia Militar depois da abordagem policial. Tem que ter o responsável para respaldar ele, né? Ele não responde por si perante a lei, né? Nós sabemos que depois dos 16 tem alguns direitos, mas ele não responde. Então, ele precisa de ter uma orientação, né, dos pais que vão responder pela lei por eles. Então, tem que ter um responsável legal maior de 18. O adolescente também está ainda em formação psicológica, psíquica. Então, ele precisa, assim, de um acompanhamento. Não sei se o policial, né, se todos têm essa visão de uma abordagem diferente para o adolescente. Pode causar um trauma muito grande para o adolescente que venha repercutir quando ele estiver mais velho. De acordo com o relato da testemunha, Igor foi encaminhado pela própria viatura da polícia para o hospital e o restante dos passageiros foram para o batalhão da PM. A gente ficou 1h30 ali no local e o Igor já estava no chão. Não veio o SAMU, não veio o bombeiro, não veio nada. Quem levou eles para a Santa Casa foi os policiais. Entendeu? Deixaram o Igor lá e depois colocaram ele pro camburão e sumiu. Na hora que eu fui pra UPA, o corpo do Igor já não estava lá mais. E a gente ficou ali naquele local mesmo 1h mais ou menos, 1h30 por aí. A gente chegou lá aqui no batalhão, era 11 e pouca, quase meia-noite já. Então, assim, não veio SAMU, não veio bombeiro, não veio ninguém. Quem levou foi a Polícia Militar. O comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar afirmou que não houve irregularidade da menor no trajeto depois da abordagem, já que ela estava acompanhada por maiores dentro do carro e, como testemunha e não uma menor infratora, foi conduzida para o batalhão para prestar depoimento. Ela estava acompanhada de responsáveis deixados pelo pai, porque senão ela não estaria indo para um baile menor de idade sozinha. Tem que ter um acompanhante, senão ela nem entra no local do baile. Além disso, o comandante justificou porque Igor foi levado para o hospital pela própria polícia. Como é uma situação de emergência, o jovem foi socorrido por uma viatura mesmo. Não se esperou a movimentação de um SAMU, alguma coisa assim, porque iria demorar ainda mais o socorro.
Foi acionada uma outra equipe que vinha logo na outra rua de cima, já pegou, já socorreu o rapaz, levou direto para o socorro médico. Esse procedimento de condução de uma menor também foi alvo de discussão na reunião da Assembleia, inclusive da promotora de Justiça de Minas Gerais e coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas. A transparência. Se tinha uma menor no carro, como tem dito que tá, a mãe dela teria que acompanhar desde o início todo esse percurso. Isso eu acho que não tem dúvida. E a questão de ser uma menor é objetivo. Então, eu não preciso de mais prova ou não. Então, a gente precisa dessas respostas, por que isso não aconteceu, e precisa, sobretudo, evitar que novos casos ocorram. Além de respostas, a palavra continua se repetindo pelas ladeiras de Ouro Preto. Justiça. Eu me senti como sei lá, como se eu fosse uma bandida qualquer, como se eu fosse, sei lá, um lixo. Porque o jeito que eles me estavam empurrando pelo braço, sabe? Eu não desejo isso pra ninguém, porque foi um amigo meu, entendeu? Igual eu falei, agora é a mãe do Igor que tá chorando, mas podia ter sido minha mãe. E a gente quer justiça mesmo, porque isso não tem que acontecer. A ocorrência continua em investigação pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais e há um inquérito aberto pela Polícia Civil. O tenente Ícaro Peterson está afastado das atividades de rua da corporação.